Está começando mais um Agro, Saúde e Cooperação. E hoje continuamos a falar do lúpulo e da cerveja. No último programa estivemos em Blumenau, contamos um pouco da nossa história, da influência da colonização alemã, de como a bebida gera riquezas e emprego na cidade e agora também no campo. No programa de hoje, veja como produtores catarinenses venceram as primeiras barreiras e o papel da ciência. Vamos mostrar também o protagonismo de mulheres e um projeto piloto que mostra como grandes empresas podem contribuir para o desenvolvimento da agricultura local. O programa de hoje começa por Lages, a maior cidade da Serra Catarinense. A economia do município é basicamente sustentada pela pecuária e agricultura, além de um imponente parque industrial. E é justamente dentro de uma das suas maiores indústrias que encontramos uma pequena e uma das primeiras plantações de lúpulo da região. A Fazenda Santa Catarina é a fazenda da cerveja da maior produtora da bebida do país. Estamos falando de um projeto piloto que começou a partir de um sonho, do objetivo de fomentar a produção de lúpulo no país, a começar pela Serra Catarinense. Quem me recebe é Mariana, coordenadora do projeto e engenheira agrônoma. Segundo ela, tudo teve início de forma despretensiosa. O projeto começou no final de 2019, quando um colaborador da Ambev veio visitar aqui a cervejaria e viu que tinha umas plantas de lúpulo que estavam se desenvolvendo num pergolado aqui próximo ao processo da cervejaria. E aí ele questionou a gerente da fábrica naquele momento se era realmente possível produzir lúpulo em Lages. E aí ela disse, veja, sim, é possível. E a partir daí o projeto começou, o projeto nasceu. Mas para fazer ele dar certo, foi preciso pensar em cada detalhe. A cultura do lúpulo ainda era extremamente nova. Ela é nova, mas em 2020 ela era muito nova para nós. Então assim, a gente não tinha conhecimento de maquinários que eram necessários, nós não tínhamos fabricante desses maquinários nacionais. Então assim, tudo foi muito inovador, em termos para o Brasil mesmo. Então a gente foi um dos pioneiros a incentivar a cultura do lúpulo aqui na região e também no Brasil e ter essa unidade de beneficiamento. O projeto abrange uma lavoura experimental para testes de manejo, a criação de um viveiro de mudas certificadas para serem doadas aos produtores interessados e uma planta para o processamento do ingrediente. Aqui, o lúpulo fornecido pelos produtores é beneficiado e transformado em pellets, esses pequenos cones prensados. É assim que ele é armazenado e utilizado pelas cervejarias. Vinícius é o braço direito da Mariana. Você vislumbra um futuro promissor do lúpulo, da produção aqui no país? Sim, eu vislumbro um futuro muito promissor. O Brasil tem um potencial muito grande de produção de lúpulo. Já se provou produzir com qualidade e em quantidade necessária e ainda assim consegue produzir 2 vezes ao ano, coisa que em nenhum lugar do mundo está sendo feito ainda. Está no contrato. A empresa dá todo o suporte do plantio à colheita e garantia de compra. Em troca, recebe uma matéria-prima de qualidade. Uma cooperação sadia que ilustra bem como grandes empresas podem contribuir para o desenvolvimento da agricultura local. Seu Odori, de São José do Cerrito, não tem do que reclamar. Em 2 anos, está exibindo uma lavoura saudável e produtiva. Eles forneceram para nós as mudas, e o conhecimento, que é a tecnologia. Eles fazem visita periódica na lavoura, até o ponto de colheita. Depois no ponto de colheita eles pegam as plantas aqui em ramo, que nem você está vendo ali inteiro, e levam lá e fazem o beneficiamento, que é tirar o cone e fazer a peletização. A nossa parte termina na hora que embarca no caminhão as plantas do ramo pronto para eles levarem. E aí já é venda garantida, é isso? Venda garantida com o contrato tudo certinho. Qual que é essa sua área? Quantas plantas tem? Como é que é essa? Aqui são praticamente, podemos dizer, meio hectare e tem 1.041 plantas, 1.041? 1.041. Está satisfeito? Sim, muito. Aldori está satisfeito, mas reconhece. É preciso, além do suporte, empenho para deixar a plantação assim. A planta é uma espécie de trepadeira e cresce cerca de 30 centímetros por dia. Tem um crescimento muito rápido, então o manejo tem que ser feito na hora que tem que ser feito, não dá para adiar. Outro fator determinante está ligado à pesquisa sobre o cultivo iluminado. Por que a gente falava que não era possível cultivar lúpulo antes? Porque a gente não tinha as 16 horas de luz
que é onde que tem as zonas produtivas. E aqui para nós, Lages, nós temos o nosso pico de horas que são 13 horas de luz. Então a gente está com 3 horas defasadas de iluminação. O crescimento e a produção é outra lavoura, né? A planta, o desenvolvimento é outro. Sem o LED é impossível produzir. Santa Catarina já tem 19 produtores. Somos o terceiro do país. Só perdemos para São Paulo e Minas Gerais. Porém, somos o estado com a maior área de produção, 34 hectares. Também somos o maior em número de plantas. São quase 79 mil. Seria esse o início de uma grande trajetória? Daqui para frente é só colheita. Colheita e, por que não, mais cerveja. E qual que é a sensação, né, na hora que você toma um gole de cerveja, imaginar que você auxilia para essa cadeia, né, para poder chegar... A gente fica contente, né, de saber que você está produzindo, além de ser um produto que você já consome, né, e daqui a pouco eu vou ter minha própria cerveja para estar lá em casa no balcão para pegar a própria cerveja que eu quero fazer também. Produzir uma cerveja caseira também. É o próximo passo, então. É, esse ano ainda. Com essa produção agora, com essa colheita agora. Mariana celebra a vitória do Aldori porque tem tudo a ver com seu legado pessoal. Ela foi a primeira mulher no país a defender uma tese de doutorado sobre adaptabilidade em cultivares de lúpulo. A sugestão do tema veio do irmão cervejeiro. Aí eu dei um Google, Lúpulo Brasil, tinha uma reportagem sobre lúpulo. Uma reportagem falava sobre lúpulo. É aí. Aí é a chance da pesquisa. Porque isso que te dá mais motivação. Quando não tem nada, vamos pesquisar aquilo lá e vamos fazer que vai dar certo. Eu vi que era uma oportunidade. O Brasil, ele é água. O Brasil se move pelo água. Não tem como uma cultura não se desenvolver no Brasil com toda essa força de vontade que os produtores, que a ciência, que a pesquisa, que a iniciativa privada coloca. Eu sabia que ia dar certo e está dando certo. Mariana conseguiu ser reconhecida na área, conseguiu criar um ambiente propício para o desenvolvimento saudável e de qualidade do lúpulo nacional. E de quebra, ainda incentivou outras mulheres a trilharem o mesmo caminho. Mas essa história eu te conto no próximo bloco. Se a produção de lúpulo no Brasil se tornou realidade, é mérito sim da coragem e persistência do produtor. Mas, acima de tudo, da pesquisa. É a tecnologia do conhecimento que muda realidades, inspira gerações e abre novos horizontes de oportunidades. Apesar de Santa Catarina figurar entre os maiores produtores de lúpulo do Brasil, é importante que se diga: este é só o início de uma longa trajetória. Estamos contando aqui a história de um time de pioneiros apaixonados por desafios, pela terra e por cerveja. Muito está ligado pelo crescente número das cervejarias que teve em 2016, 17, 18 e 19. Teve muitas cervejarias no Brasil. E o cervejeiro, ele gosta de inovação. O cervejeiro gosta de coisas novas para colocar na panela e instigar essa coisa da criação. E foram os cervejeiros que começaram a pesquisar, mas por que não o lúpulo no Brasil? Entende? E aí vem uma crescente, aí vem produtores assim de todo lado querendo cultivar lúpulo. É o caso do Evandro de Itá, que ainda pequeno já sonha grande, com foco num objetivo. O plantio do lúpulo foi o primeiro passo. O segundo passo é pensar numa cervejaria local, com um apelo bem artesanal, onde o ponto turístico aqui é muito legal, e trazer uma cervejaria para o pessoal conhecer, provar de uma cerveja que é feita com o lúpulo que é plantado logo ali perto, é muito interessante. Eu, particularmente, gostaria de conhecer um local assim, então uma cervejaria linkada com o próprio lúpulo que é produzido. Isso porque ele está apenas começando a colher suas primeiras safras. Essa plantação que vocês estão vendo agora é a primeira da primeira, então ainda a gente está decidindo qual tipo de lúpulo é ideal para esse local, para essa região. Então aqui a gente plantou 5 variedades e estamos analisando agora nessa primeira colheita qual que se desponta mais, qual que seria o melhor. Enquanto ele testa na prática, outras pesquisas mais robustas seguem em busca do mesmo propósito. Nós temos uma gama de cultivares muito grandes no mundo todo. Algumas cultivares já foram descartadas, que não são possíveis de produzir no Brasil.
mas nós estamos introduzindo outras cultivares de regiões muito semelhantes ao Brasil, como a África do Sul, como a Nova Zelândia e como a Austrália. Nova Zelândia e África do Sul têm um clima muito parecido com o sul do Brasil. Este é Léo Rufato, orientador da tese de doutorado da Mariana e professor e pesquisador da UDESC de Lages. Professor, depois da Mariana, vieram outras pesquisas, outros estudos com lúpulo? Sim, vieram muitas outras pesquisas, novas teses, novos mestrados sendo desenvolvidos com a cultura para que a gente tentasse responder aos anseios dos produtores da região. Anseios estes que trazem à universidade a real importância de gerar conhecimento a esses produtores que necessitam de tanta informação sobre a cultura. Uma cultura nova, uma cultura tão desafiadora, que a Mariana abriu as portas para essa cultura. E nós demos continuidade a novas atividades dentro do lúpulo. Se as pesquisas foram motivadas por uma mulher, hoje são muitas outras envolvidas. Neste laboratório, 14 espécies estão sendo estudadas. Nada foge do olhar científico. As medidas da altura da planta, a altura de inserção do primeiro ramo produtivo, quantos cones tem no primeiro ramo produtivo. Depois disso, a gente faz a contagem do número de cones, a gente seleciona 10 cones para pesagem e vai medir o comprimento e a largura dele. Esses dados servem para ver qual é o cultivar que ela mais se adapta à nossa região, né? Em questão da produtividade. Neste outro, são realizadas as análises sobre alfa e beta-ácidos, que conferem as características à bebida. Então aqui a gente consegue determinar se o lúpulo vai ser muito amargo ou não. E também a gente entende um pouco mais sobre os aromas, se eles são mais aromáticos ou não. E isso para a indústria cervejeira é primordial. Sim, é de interesse, as indústrias cervejeiras têm interesse em saber quanto de alfa e ácido que tem, que é o amargor, e também tem interesse nos aromas e nos compostos voláteis. Ana Carla é mais uma doutoranda na área. Eu, por ser agrônoma, sempre tive interesse em diversas culturas. Minha família é produtora de fumo em Vidal Ramos. E com o envolvimento no campo, eu tive interesse numa nova cultura, que foi o lúpulo. E eu e meu companheiro iniciamos um cultivo em 2018 e com o passar do tempo eu fui percebendo as lacunas no conhecimento da cultura, entre elas os sistemas de adubação. Então eu busquei identificar qual seria a adubação nitrogenada que trouxesse uma maior produtividade e também qualidade de lúpulo. O óleo também é outro nicho interessante. Pesquisas já estão programadas no laboratório em parceria com o curso de veterinária para a fabricação de cremes para animais. O lúpulo é conhecido há muitos anos por as propriedades bactericidas que ele possui. Algumas pesquisas que a gente está programando para iniciar, para fazer pomadas cicatrizantes para veterinário, para uso veterinário junto com o pessoal da veterinária. E essas pomadas vão ter como base o lúpulo, justamente por essa capacidade de poder ser bactericida e limpar essas feridas dos animais aqui. Eles também podem ser utilizados numa pesquisa aí mais profunda e com mais cuidado para fazer pomadas também para utilização humana, mas isso depende também de um trabalho mais cuidadoso no conhecimento das substâncias que fazem essa propriedade bactericida do lúpulo. E não para por aí. Outros projetos realizados pelo Laboratório de Bebidas Fermentadas têm fabricado e testado o uso do lúpulo da região em cervejas artesanais. O empenho é tanto que estão indo mais além, unindo 2 produtos à serra, a maçã e o lúpulo, em uma única bebida. A cidra sempre foi a prima pobre do vinho, do espumante. E nós estamos conseguindo tornar ela a prima rica da cerveja. Se eu não contasse para você que é uma cidra, você tomaria como se fosse um espumante. Não parece cidra, não parece que é lupulada, é uma delícia. Um brinde à ciência! A produção de cervejas incentivou a produção de lúpulo. E não é que agora o nosso lúpulo passou a incentivar ainda mais a produção de novas cervejas? Primeiro, porque é um produto fresco. Segundo, porque tem qualidade. E por último, porque ele é nosso.
Inovar e criar novos sabores faz parte da natureza criativa dos cervejeiros. Por detrás de uma grande cerveja, a pesquisa, insumos de qualidade, mas também tecnologia. Tá aí um outro setor que participa, gera empregos e oportunidades à cadeia produtiva. Nessa indústria que oferece soluções de automação, o objetivo é dar suporte, segurança e inovação ao setor. Em 4 décadas de história, se orgulha de ter participado da evolução industrial do país e da expansão de mercados com grande importância regional, como é o caso das cervejarias. E a gente viu ao longo desses anos todos realmente esse boom das microcervejarias, né? A gente pegou muito dessa fase, desse crescimento. A gente conseguiu participar do crescimento da empresa também, levando para eles as soluções, a tecnologia para essa área, fazendo com que eles conseguissem ou conseguem produzir mais, com mais qualidade, mais eficiência, pensando, né, na redução de custos também para poder produzir e entregar o produto final com maior qualidade para o seu cliente. E com retorno financeiro para ele. E com o retorno financeiro, que é o que todo... A chave do negócio. A chave do negócio, todo empreendedor quer, exatamente. Esta é uma das cervejarias que nasceram, cresceram e continuam fazendo história no estado. São 2.000 metros quadrados de estrutura aos pés da Serra do Rio do Rastro, na divisa das cidades de Orleans e Lauro Miller. Inaugurada em outubro de 2014, esta é uma cervejaria familiar que nasceu de um hobby. Até brinco que a gente faz cerveja para tomar, o que sobra a gente vende, né? Richard é um dos cervejeiros que apostam na qualidade do lúpulo catarinense. Trabalha com 9 estilos de cerveja e produz 14 rótulos diferentes. O lúpulo ele tem a função de dar equilíbrio para a cerveja. O malte faz o dulçor e o lúpulo faz o amargor. Em algumas receitas, esse amargor é apenas equilibrado. Em algumas receitas de cerveja, o lúpulo ele tem a função de aparecer em evidência, atribuindo amargor e sabor para a cerveja, como, por exemplo, uma cerveja IPA, APA e semelhantes, né? Rodrigo é um de seus fornecedores, engenheiro agrônomo de Curitibanos. Tem entregado um lúpulo de excelente qualidade para a fabricação da cerveja Barriga Verde da casa. Ele me conta que começou com a produção de lúpulo por acaso e não largou mais. A minha esposa, ela me inscreveu num curso de cervejeiro caseiro e depois de acabado o curso, chegou uma pessoa lá e vendendo mudas de lúpulo. Estava em todos os livros do mundo que não se poderia cultivar lúpulo no Brasil. E eu plantei e deu certo, a planta cresceu, ficou linda, produziu. Falei, mas será que tem qualidade? Aí eu fui atrás, achei que tinha uma pessoa só que fazia análise química do Brasil. Eu mandei para essa pessoa e ela me respondeu que o meu lúpulo era melhor que o importado. E aí começou essa grande paixão. E dali a coisa foi aumentando, e eu fui cultivando, fui colocando no Instagram. Aí as pessoas começaram a me procurar para obter assessoria agronômica para o seu cultivo. E estou até hoje nesse mundo apaixonante aí do lúpulo. Chegou a criar um clube para unir produtores e cervejeiros. A maior parte dos produtores brasileiros estão no estado de Santa Catarina. Então tem um mercado gigante para crescer e com isso também tenho certeza que as cervejas brasileiras vão ganhar muito em qualidade. E as cervejarias e o consumidor vai ganhar com isso também. E essa não é uma constatação de agora. O estado já foi, inclusive, pioneiro na produção de uma bebida toda nossa. Mas essa história começou a mudar durante a pandemia. Em 2021, Santa Catarina se tornou o primeiro estado do país a produzir uma cerveja em escala comercial com 100% de ingredientes de uma mesma região. Motivos para o setor brindar não faltam. Saúde! Foi um marco para o mercado cervejeiro, um projeto que envolveu várias entidades e parceiros e que juntos provaram que é possível produzir uma cerveja com lúpulo, malte de cevada e leveduras originais do estado. E ela debuta, assim, o segundo estilo de cerveja brasileiro.
Brazilian Pale Ale. Brazilian porque é brasileira, Pale porque é uma cerveja pálida e Ale porque é uma cerveja de fermentação alta, né? A gente nem teve o trabalho de escolher o nome, né? A cerveja se expressou. Eu costumo dizer que um estilo de cerveja não se cria, um estilo de cerveja se manifesta. E Brazilian Pale Ale é um estilo de cerveja brasileiro inevitável. Um sabor de conquista, de união. Santa Catarina merece esse brinde pelo ecossistema de cooperação que vem construindo entre produtores, pesquisadores e consumidores. Pelo seu amor e comprometimento com o trabalho no campo. Pelo seu empreendedorismo e pioneirismo. Um brinde pelo respeito à sua história e ao bom uso dela no seu futuro. Saúde! É impressionante a potência dessa cadeia produtiva, o quanto ela ainda vai demandar pesquisas e gerar oportunidades. Olá, seja bem-vindo, Tejão. Salve, Tatiana. Essa não é para deixar a gente com água na boca, é para deixar a gente com cerveja maravilhosa, refrescante do corpo e da alma. Que belo trabalho, e eu queria parabenizar em nome da Mariana Mendes, a pesquisadora que se debruçou sobre essa iniciativa e mostrou que é possível produzir no Brasil tudo aquilo que nós imaginarmos, desde que possamos colocar ali a inteligência humana, a vontade humana, as iniciativas que reúnam os interesses públicos e privados. Passamos a produzir lúpulo, passamos a produzir aquilo que se imaginava que não seria possível de ser feita no nosso Brasil tropical. Parabéns, Mariana Mendes, parabéns a esta maravilhosa indústria da cervejaria de Santa Catarina, para ficar com cerveja na boca? Não, cerveja para refrescar o corpo e a nossa alma. Até a próxima! Obrigada, Tejão. Até a próxima. Por hoje é só, mas programa que vem tem mais. É aqui no Planalto Serrano Catarinense, onde as montanhas quase tocam o céu, que uma fruta encontrou um lugar ideal para se desenvolver. Vamos atrás da goiabeira serrana. Você pode assistir essa e outras reportagens pelo nosso portal ndmais.com/agro ou pela nossa plataforma audiovisual ND Play. Uma ótima semana para você.